O telefone tocou durante o Fantástico. Em 1999, isso só acontecia quando era urgente. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã de segunda-feira, quando ouvi a voz do meu enteado Roberto no aparelho da sala, falando baixo demais para quem achava que estava sozinho em casa. Essa velha não é nada, pai. Só uma agregada que você sustenta por pena. Quando ela morrer, a empresa finalmente vai ser nossa de verdade. Deixei a xícara cair no chão. O barulho da louça se espatifando no piso frio ecoou pela casa vazia. Mas Roberto não parou de falar. Ela nem imagina que só assina os papéis que você coloca na frente dela. Imbecil, não sabe nem ler balanço. 47 anos de vida, 25 de casamento. E eu descobri naquele domingo gelado de julho que meu próprio enteado me via como um estorvo. Pena que ele não sabia que eu nunca havia assinado papel nenhum. Porque todos os documentos da transportadora Santos já estavam em meu nome desde que meu primeiro marido morreu, em 1978. Você já se sentiu invisível na própria casa? Já descobriu que as pessoas que dormem sob o mesmo teto que você contam os dias para sua morte? Eu descobri naquele domingo de inverno paulistano que havia passado 20 anos da minha vida fingindo ser pequena para homens que eram ainda menores que eu. O pior não foi descobrir que Roberto me odiava. Isso eu já sabia pelo jeito que ele me olhava quando pensava que eu não estava vendo. O pior foi perceber que Carlos, meu marido, meu segundo amor, deixava o filho falar de mim como se eu fosse um cachorro velho que ele não tem coragem de sacrificar. Ela é boa mulher, Roberto. Mas você tem razão. Quando ela partir, vocês vão tocar o negócio direito. Vocês. Como se a transportadora Santos fosse deles. Como se meu primeiro marido, Nelson, não tivesse morrido num acidente de caminhão para deixar tudo isso para mim. Como se eu não tivesse chorado sobre os documentos do inventário 20 anos atrás, aprendendo que herdara uma empresa que nem sabia que existia. Mas eu deixei eles acreditarem que eu era uma boba. Deixei Carlos assinar como se fosse o dono. Deixei Roberto andar pela empresa como se fosse o herdeiro. Porque uma viúva de 47 anos, em 1999, ainda tinha que ter cuidado para não parecer ambiciosa demais. Ainda tinha que fingir que precisava de homem para tomar decisão. 20 anos fingindo ser frágil. 20 anos sendo chamada de minha esposa pelo homem que eu sustentava. 20 anos ouvindo Roberto me chamar de tia Benta, com aquele sorriso falso que mal escondia o desprezo. E naquele domingo, enquanto eles planejavam meu futuro como se eu já estivesse morta, eu tive uma revelação. Não sobre eles, sobre mim. Descobri que havia uma parte minha que estava apenas esperando o momento certo para mostrar quem eu realmente era. Uma parte que não tinha nada de tia Benta, acomodada. Para entender o que aconteceu depois, você precisa entender quem eu era até aquele domingo. Ou melhor, quem eu fingia ser. Benedita Alves Santos, 50 e poucos quilos, 1,60 m de altura. Cabelo sempre preso num coque baixo, vestido até o joelho, sapato de salto baixo. A esposa dedicada que acordava às 5 da manhã para passar o café, que nunca falava alto, que sempre perguntava: "Você acha, Carlos?" antes de qualquer decisão. Na igreja da esquina, eu era conhecida como a viúva que teve sorte de encontrar outro bom homem. No mercado do seu João, eu era essa mulher do Carlos da transportadora, aquela que sempre pagava tudo em dinheiro e nunca pechinchava preço. Na vida social, eu era a checha acompanhante silenciosa que sorria quando apresentada e esquecia os nomes na semana seguinte. Perfeita, invisível, conveniente. Mas todo domingo, depois da missa das 8, eu me trancava no meu quartinho dos fundos, o único espaço da casa que era só meu,
e abri a gaveta do criado mudo onde guardava os documentos que Nelson me deixou. Ali estavam as certidões, os registros da junta comercial, o testamento homologado. Ali estava a prova de que Benedita Alves Santos, viúva de Nelson Santos, era proprietária de 100% das cotas da transportadora Santos Lailida. Não Carlos Santos, que apenas casara com a viúva e assumira a gestão por conveniência. Não Roberto Santos, que trabalhava na empresa porque eu permiti. Eu. Por 20 anos, todo domingo, eu li aqueles papéis como quem reza o terço. Lembrava que Nelson me escolheu como única herdeira porque confiava mais em mim que no próprio irmão. Lembrava que ele me fez prometer que nunca deixaria a empresa morrer. Benta, ele disse no hospital 2 dias antes de partir. Você é mais esperta que qualquer homem da família. Se um dia precisar, usa isso. Mas enquanto não precisar, pode deixar eles brincarem de mandar. Ele sabia. Nelson sabia que eu era mais inteligente que aparentava. Sabia que eu entendia de números, de contratos, de gente. Mas também sabia que o mundo de 1978 não estava pronto para ver uma mulher comandando 15 caminhões e 20 funcionários. Então eu deixei Carlos brincar de ser o chefe. Deixei Roberto crescer achando que a empresa seria dele um dia. Fingi que não entendia quando eles falavam de frete, de diesel, de concorrência. Fingi que dependia da proteção deles. Mas eu escutava tudo. Guardava tudo. Aprendia tudo. Durante esses 20 anos eu soube de cada contrato assinado, cada funcionário contratado, cada centavo que entrava e saía da empresa. Porque toda noite, depois que Carlos dormia, eu revisava os papéis que ele deixava na mesa da sala. Toda semana eu ia ao banco. Só para depositar o dinheiro da casa, moço. E conferia os extratos da conta da empresa. Eles nunca desconfiaram porque eu era boa demais na representação. A esposa bobinha que não sabia nem quanto pagava de luz, mas que, misteriosamente, sempre tinha dinheiro para tudo que a casa precisava. A verdade? Eu controlava cada real que circulava naquela família. Carlos recebia um salário da empresa que era minha. Roberto recebia uma mesada, tirada de lucros que eram meus. Até a casa onde morávamos tinha sido comprada com dinheiro da transportadora. Dinheiro que legalmente me pertencia. Mas naquele domingo de julho, ouvindo Roberto me chamar de nada, eu percebi que havia chegado a hora de parar de fingir. O que mais me doeu não foi a palavra nada. Foi o tom. Como quando você pisa numa barata e não sente nem nojo, só quer lavar a sola do sapato. Era assim que Roberto falava de mim. Fiquei parada na cozinha com os cacos da xícara aos meus pés, ouvindo minha própria família planejar como seria bom quando eu morresse. E sabe o que foi pior? Descobrir que Carlos concordava. O problema, pai, é que ela pode viver mais 20 anos. Essas véias teimosas vivem até os 90. Calma, filho. Ela tem pressão alta, diabetes. Médico falou que o coração tá fraco. Eles estavam torcendo contra a minha saúde. Literalmente calculando quanto tempo eu ainda tinha de vida para atrapalhar os planos deles. E se a gente convencesse ela a assinar uma procuração definitiva? Alguma coisa que deixasse você como proprietário legal? Já tentei, Roberto. Ela assina qualquer papel que eu ponho na frente. Mas esse tipo de documento tem que ser feito em cartório. Ela ia estranhar. Eu engoli uma risada amarga. Eles achavam que eu assinava qualquer papel? Os únicos papéis que eu havia assinado nos últimos 20 anos eram compras da casa e declaração de imposto de renda. Todo o resto, contrato da empresa, empréstimos, acordos. Era Carlos quem assinava, usando uma procuração que eu nunca dei. Eles estavam falsificando minha assinatura há anos.
E se ela morrer sem deixar testamento? A empresa vai para o cônjuge sobrevivente. No caso, eu. E depois, naturalmente, para você. Mentira. Eles não sabiam que eu já tinha um testamento, feito em 1980, 2 anos depois que casei com Carlos. Um testamento que deixava tudo para uma sobrinha de Minas, filha da minha irmã. Porque eu já desconfiava, já naquela época, que Carlos tinha me procurado mais pela empresa do que por amor. Pai, ela tem família? Irmãos? Pais? A mãe morreu ano passado. Tem uma irmã em Belo Horizonte, mas elas mal se falam. Outra mentira. Eu falava com Maria de Lourdes toda semana pelo telefone. Ela sabia de tudo. Do testamento, da empresa, da farsa que era meu casamento. Era ela quem me dava força para continuar fingindo ser a esposa submissa. Então tá tranquilo. A gente só precisa ter paciência. Paciência para eu morrer? Senti algo se partir dentro do meu peito. Não o coração. Isso estava forte, por mais que eles desejassem o contrário. Era algo mais profundo. A última ponte que ainda me ligava àquela família. Porque até aquele momento, eu ainda acreditava que Carlos me amava um pouquinho. Que Roberto, no fundo, tinha algum carinho pela mulher que criou ele desde os 8 anos. Que eu era família, mesmo que não fosse sangue. Mas não. Eu era só um obstáculo entre eles e o dinheiro. Respirei fundo, abaixei e comecei a juntar os cacos da xícara. Cada pedaço de louça que catava era como se eu estivesse juntando os pedaços da minha velha vida. Aquela Benedita que acreditava na bondade das pessoas, que achava que ser generosa era suficiente para ser amada. Essa Benedita tinha morrido ali na cozinha. Quando terminei de limpar o chão, levantei, lavei as mãos e olhei no espelho que ficava em cima da pia. A mulher que me olhava de volta tinha os mesmos olhos castanhos, o mesmo rosto de sempre. Mas havia algo diferente. Uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Meus queridos, sussurrei para meu reflexo. Vocês não fazem ideia do que acabaram de acordar. Era segunda-feira, 19 de julho de 1999. O dia em que Benedita, a bobinha, morreu e nasceu alguém muito mais perigoso. Segunda-feira de manhã, acordo no mesmo horário de sempre. Faço o café no mesmo jeito de sempre. Ponho a mesa do mesmo jeito de sempre. Quando Carlos desce para tomar café, eu sorrio como sempre sorri. Quando Roberto aparece na cozinha, cumprimento ele como sempre cumprimentei. Bom dia, Roberto. Dormiu bem? Bom dia, tia Benta. Tia Benta. Como se eu fosse parente, por favor. Não a mulher que botou comida na mesa dele durante 20 anos. Mas agora eu sei exatamente o que essa frieza significa. E vou usar cada pedacinho dela. Carlos, hoje vou na cidade. Preciso renovar uns documentos no cartório. Era mentira. Eu ia no cartório, sim. Mas para pedir uma segunda via de todos os documentos da empresa. Queria confirmar o que eu já sabia. Que meu nome ainda estava lá como única proprietária. Quer que eu te leve? Não precisa, querido. Vou de ônibus mesmo. 11 horas da manhã, eu estava na fila do 9º tabelionato, no centro de São Paulo. Lugar que eu não pisava há 5 anos, mas onde eu sabia que todos os documentos importantes da minha vida estavam registrados. Senhora, a senhora quer certidão de quê exatamente? Quero certidão de todos os registros em nome de Benedita Alves Santos. Casamento, óbito do primeiro esposo, empresas. A moça no balcão me olhou com aquela cara de quem atende velhinha o dia inteiro. Sorriso automático, paciência fingida. Vai dar umas 200 páginas, viu, dona? A taxa fica em R$120. R$120 em 1999 era muito dinheiro. Mas eu tinha. Sempre tive.
Porque por 20 anos eu guardei todo mês uma parte do dinheiro da casa, numa conta que só eu sabia que existia. Tudo bem. Quando fica pronto? Amanhã às 2. Terça-feira, 2 horas da tarde, eu estava de volta. A pilha de papéis que a funcionária me entregou era ainda maior do que eu esperava. 20 anos de vida documentada. Sentei num banco da praça em frente ao cartório e comecei a ler. Era como revisar a história de duas pessoas diferentes. A Benedita que aparecia nos documentos oficiais e a Benedita que eu fingia ser em casa. Nos papéis, proprietária única da transportadora Santos Lítda, com patrimônio declarado de R$800 mil. Signatária de conta corrente empresarial no Banco do Brasil. Responsável legal por 15 veículos, uma sede comercial e um terreno de 3.000 metros quadrados. Em casa, a viúva sem recursos, que dependia da generosidade do segundo marido. Mas o documento mais interessante estava no meio da pilha. Uma procuração que eu não lembrava de ter assinado, datada de 1985. Nela, eu supostamente dava poderes para Carlos administrar todos os bens da outorgante, incluindo empresa, imóveis e contas bancárias. Peguei o papel e levei na luz. A assinatura era boa, muito boa, mas não era minha. Carlos estava falsificando minha assinatura há 14 anos. Sentei de volta no banco e ri. Ri mesmo, sozinha como uma louca. As pessoas passavam e me olhavam torto, mas eu não conseguia parar. Porque finalmente eu entendia o jogo. Carlos não tinha me enganado por 20 anos por ser esperto. Ele tinha me enganado porque eu deixei. Porque era conveniente para mim também ter alguém para ser o rosto da empresa enquanto eu aprendia como o mundo funcionava. Mas agora eu não precisava mais de fachada. Agora eu sabia exatamente como eles tinham conseguido acesso às contas. Como Roberto sacava dinheiro da empresa. Como Carlos assinava contratos em meu nome. E sabia que tudo isso era ilegal. Falsificação de documento, uso de documento falso, apropriação indébita. Se eu quisesse, podia botar os dois na cadeia hoje mesmo. Mas cadeia seria fácil demais. Rápido demais. Eu queria algo mais educativo. Quarta-feira de manhã, em vez de ir para essa igreja como sempre fazia, eu peguei um táxi até a sede da transportadora Santos. 20 anos casada com o dono, e eu nunca tinha posto os pés lá. A senhora tem hora marcada? Perguntou a recepcionista, uma moça nova que não me conhecia. Não, filha. Eu sou a esposa do Sr. Carlos, Benedita. O rosto da moça se iluminou com aquele sorriso falso de quem quer causar boa impressão. Ah, Dona Benta! O Roberto sempre fala da senhora. Quer que eu chame ele? Não precisa. Vou dar uma voltinha primeiro. Conhecer onde meu marido trabalha. A empresa era maior do que eu imaginava. 2 andares, uns 30 funcionários, escritório moderno. Na recepção tinha uma foto grande. Carlos Santos, diretor-presidente. Embaixo, numa placa dourada. Fundada em 1971. Mentira sobre mentira. A empresa tinha sido fundada por Nelson em 1974. E Carlos nunca foi diretor-presidente de nada. Enquanto eu caminhava pelos corredores, fingindo ser a esposa bobinha conhecendo o trabalho do marido, eu prestava atenção em tudo. Funcionários falavam de Carlos com respeito, mas sem carinho. Falavam de Roberto com tolerância disfarçada. Bom dia, Dona Benedita. Uma voz atrás de mim. Me virei e vi um homem de uns 60 anos, bem vestido, sorriso sincero. Bom dia. Desculpa, mas não lembro. Milton Ferreira, advogado da empresa. Eu conheci a senhora no velório do Nelson há muitos anos. Milton Ferreira. O nome me era familiar, mas eu não conseguia lembrar onde tinha ouvido. Ah, sim. Dr. Milton. Como vai? Bem, bem. A senhora por aqui é novidade. Veio conhecer a empresa?
Alguma coisa no jeito que ele falou me deu um arrepio, como se ele soubesse mais do que estava dizendo. Resolvi ver onde Carlos passa o dia. Entendo. A senhora tem tempo para um café? Tem umas coisas que talvez interessem. Interessem? Um advogado querendo conversar comigo em particular, longe de Carlos e Roberto? Claro, doutor. Ele me levou para uma salinha nos fundos do escritório. Café forte, biscoitos, porta fechada. Dona Benedita, posso ser franco com a senhora? Pode. Há muito tempo eu espero uma oportunidade para conversar com a senhora. A sós. Meu coração disparou. Sobre o quê? Sobre o fato de que a senhora é a verdadeira dona desta empresa. Quase engasguei com o café. Como assim? Ele abriu uma pasta que estava na mesa. Eu fui advogado do Nelson desde 1970. Fui eu quem cuidou do inventário quando ele morreu. Fui eu quem registrou a empresa no nome da senhora. Doutor, eu não entendo de negócios. Dona Benedita. Ele me olhou nos olhos. A senhora não precisa fingir comigo. Eu sei que a senhora sabe. Silêncio. Longo. Pesado. Como o senhor sabe que eu sei? Porque uma mulher que não entende de negócios não vai ao cartório sozinha pedir certidão de todos os seus documentos empresariais. Ele sabia. Tinha me seguido? Investigado? Doutor Milton, o que o senhor quer? Justiça, Dona Benedita. Faz 20 anos que eu vejo Carlos e Roberto brincarem de ser donos de uma empresa que não é deles. Faz 20 anos que eu vejo a senhora ser tratada como empregada na própria empresa. E por que o senhor nunca disse nada? Porque a senhora nunca pediu. Eu sou advogado, não revolucionário. E estava aqui no escritório conversando com Carlos sobre planejamento sucessório. Falaram da senhora como se fosse um problema a ser resolvido. Então não foi só domingo. Eles vinham planejando isso há tempo. E o que mais o senhor ouviu? Milton abriu outro documento. Roberto está tentando convencer o pai a criar uma empresa paralela, no nome dos dois, para proteger o patrimônio familiar, caso a senhora resolva fazer alguma besteira. Besteira? Como se eu descobrir que era proprietária de uma empresa fosse besteira? Eles vão roubar tudo, não vão? Vão tentar. Mas, Dona Benedita, quem rouba do verdadeiro dono não é ladrão, é idiota. Saí da transportadora Santos naquela tarde com uma pasta cheia de documentos que provavam o que eu já sabia e algumas coisas que eu não imaginava. Carlos e Roberto não estavam apenas me enganando. Estavam ativamente conspirando contra mim. Mas agora eu tinha um aliado. Alguém que conhecia a verdade há 20 anos e estava cansado de fingir que não via. Quinta-feira de manhã. Acordo diferente. Não sei explicar como, mas foi como se uma chave tivesse virado na minha cabeça durante a noite. Olho no espelho e vejo uma mulher que reconheço, mas que não era eu 3 dias atrás. Essa mulher não vai fazer café para homem que falsifica documento. Essa mulher não vai sorrir para enteado que torce pela sua morte. Essa mulher vai ensinar uma lição que eles nunca vão esquecer. Carlos, hoje não vou fazer almoço. Tenho uns compromissos na cidade. Ele levanta os olhos do jornal. Que compromissos? Coisas de mulher. Médico, cabeleireiro. Mentira número 1. Eu ia no banco. Quer dinheiro? Já tenho, obrigada. Mentira número 2. Eu ia usar o cartão da conta empresarial que estava no meu nome. Pela primeira vez em 20 anos. 9 horas da manhã. Banco do Brasil, Agência Central. Pedi para falar com o gerente. Senhora Benedita, nunca vemos a senhora por aqui. Claro que não viam. Por 20 anos, Carlos vinha fazer tudo sozinho. Pois é, seu Roberto. Resolvi começar a participar mais dos negócios. Roberto,
O gerente, não meu enteado, quase caiu da cadeira. Ah, que bom! A senhora quer saber o quê? Tudo. Extratos dos últimos 5 anos, movimentação, empréstimos, investimentos. Quero entender onde está o dinheiro da minha empresa. Sua empresa? É. Mostrei os documentos do cartório. Transportadora Santos é minha. Sempre foi. O homem ficou pálido. Dona Benedita, eu não sabia. O Sr. Carlos sempre... O Sr. Carlos nunca foi dono de nada. Ele é meu marido e eu deixava ele cuidar das contas. Mas agora eu quero cuidar pessoalmente. 3 horas depois, eu saí do banco com uma pasta cheia de papéis e uma visão muito clara do que Carlos e Roberto andavam fazendo com o meu dinheiro. Nos últimos 2 anos, Roberto tinha sacado mais de 50 mil reais da conta empresarial. Oficialmente, como adiantamento salarial. Mas ele ganhava 2 mil por mês. Como é que alguém pega 25 meses de salário adiantado? Carlos tinha feito 3 empréstimos em nome da empresa, totalizando 100 mil reais. Dinheiro que foi depositado na conta pessoal dele e usado para comprar um apartamento na Vila Madalena. Para uma filha que morava em casa com os pais. Eles não estavam só esperando eu morrer. Estavam gastando minha herança antes mesmo da minha morte. Mas a descoberta mais interessante foi outra. A empresa estava dando muito mais lucro do que Carlos me contava. Nos últimos 5 anos, a transportadora Santos lucrou quase 2 milhões de reais. Dinheiro que deveria ter ido para mim, como única sócia. Onde estava esse dinheiro? Pedi ao gerente para verificar se existiam outras contas em nome da empresa. Existiam. 2 contas poupança que eu desconhecia, com saldo total de 800 mil reais. Quem tem acesso a essas contas? Segundo o sistema, Sr. Carlos Santos e Sr. Roberto Santos. E eu? O gerente olhou na tela. A senhora não consta como usuária autorizada. Eles tinham criado contas em nome da minha empresa e me excluído do acesso. Seu Roberto, eu gostaria de incluir meu nome como responsável por todas as contas da transportadora Santos. E gostaria de retirar a autorização do Sr. Roberto Santos. Mas, senhora, isso vai precisar de aprovação. De quem? A empresa é minha. Sim, mas... Coloquei os documentos na mesa dele. Seu Roberto, o senhor quer que eu mude de banco? Funcionou. Em 2 horas, meu nome estava em todas as contas da empresa. Roberto não podia mais sacar nem R$1 sem minha assinatura. Mas eles ainda não sabiam disso. Sexta-feira à tarde, Roberto chegou em casa, irritado. Tia Benta, a senhora não foi no banco hoje, foi? Fui, sim. Por quê? Ah, nada. É que deu um problema no cartão da empresa. Não consegui sacar hoje. Fingi preocupação. Ai, que chato. Deve ser problema do sistema. Amanhã volta ao normal. Ele me olhou desconfiado, mas não disse mais nada. Carlos chegou 1 hora depois, mais irritado ainda. Benta, você foi no banco fazer o quê? Renovar uns documentos, querido. Por quê? O gerente me ligou falando de não sei o que mudança nas contas. Ah, sim. Coloquei meu nome também, já que a empresa tá no meu nome mesmo. Achei melhor, né? Se acontecer alguma coisa com você, eu consigo resolver as coisas sozinha. Carlos me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Que ideia foi essa? Ora, Carlos, somos casados há 20 anos. O que é seu é meu. O que é meu é seu, não é? Ele não soube o que responder. Naquele fim de semana, pela primeira vez em 20 anos, não fiz comida para eles. Não lavei roupa deles. Não limpei a casa. Tô me sentindo meio fraca. Menti. Vou descansar. Fiquei trancada no meu quarto, planejando. Segunda-feira de manhã, eles acordaram e não tinha café pronto. Não tinha roupa limpa. Não tinha almoço esperando.
Benta, você tá doente? Carlos perguntou preocupado. Não, querido. Só tô repensando algumas coisas na minha vida. Era verdade. Estava repensando tudo. E a primeira coisa que eu tinha decidido era que não ia mais trabalhar de graça para gente que torcia pela minha morte. A segunda coisa que eu tinha decidido era muito pior. Mas eles ainda não sabiam disso. A primeira regra de uma boa vingança é não parecer que você está se vingando. Tem que parecer coincidência, azar, destino. Tem que deixar o inimigo se perguntando se ele está ficando paranoico ou se realmente está acontecendo alguma coisa. Terça-feira de manhã, ligo para minha transportadora. Alô, transportadora Santos. Oi, querida. É a Benedita. Posso falar com o Dr. Milton? Claro, dona Benta. Só um momentinho. 2 minutos depois. Dona Benedita, bom dia. Como posso ajudá-la? Dr. Milton, o senhor pode vir aqui em casa hoje à tarde? Tenho umas coisas para conversar. Claro. Que horas? 2 horas. Carlos e Roberto não vão estar. Perfeito. Às 2 em ponto, Milton estava na minha sala, com uma pasta ainda maior que a da semana passada. Dona Benedita, trouxe tudo que a senhora pediu. Contratos originais, balanços, documentos que comprovam as irregularidades. E o que mais? Uma proposta. Ele abriu a pasta e mostrou um documento que fez meu coração acelerar. Assembleia de Sócios. Como a senhora é a única proprietária, pode convocar uma assembleia para destituir a atual diretoria e nomear uma nova. Meaning que a senhora pode demitir Carlos e Roberto legalmente, oficialmente. E eles não podem fazer nada? Nada. A empresa é da senhora. A senhora manda. Peguei o documento e li cada linha. Era perfeito. Legal, irrefutável, devastador. Quando podemos fazer isso? Quando a senhora quiser. Mas sugiro que seja numa data simbólica, para que eles nunca esqueçam. Simbólica. Pensei nas opções. Aniversário da empresa? Não, eles iam suspeitar. Meu aniversário? Não, queria que eles lembrassem pelo motivo certo. E então me veio a ideia perfeita. Dr. Milton, quando é o aniversário de morte do Nelson? 15 de setembro. Perfeito. Vamos fazer no dia 15 de setembro. Ainda faltavam 2 semanas. Tempo suficiente para preparar tudo direitinho. Dona Benedita, posso sugerir uma coisa? Pode. A senhora devia começar a aparecer mais na empresa. Deixar eles nervosos. Mostrar que está prestando atenção. Como assim? Vá lá uma vez por semana. Pergunte sobre os negócios. Peça para ver contratos. Haja como se fosse a... Bem, como se fosse a dona. Era um conselho bom. Muito bom. E outra coisa, dona Benedita. A senhora precisa de uma desculpa para estar se envolvendo mais. Alguma coisa que eles não possam questionar. Pensei. Qual seria uma razão plausível para uma viúva de 47 anos começar a se interessar pelos negócios do marido? Doutor, e se eu disser que estou preocupada com minha aposentadoria? Que o médico falou que preciso entender melhor nossa situação financeira? Perfeito! Mulher preocupada com segurança financeira, ninguém vai achar estranho. Quarta-feira, 12:00. Apareço na empresa sem avisar. Oi, pessoal! Vim almoçar com Carlos. A recepcionista ficou surpresa. Dona Benta, vou avisar o Sr. Carlos. 5 minutos depois, Carlos apareceu no balcão com cara de quem levou um susto. Benta, aconteceu alguma coisa? Nada, querido. Só quis te fazer uma surpresa. Pensei que podíamos almoçar juntos e você me mostrar a empresa direito. Ele olhou para os lados como se procurasse uma saída. Claro, claro. Que bom. Vamos. Durante o almoço no restaurante da esquina, fiquei fazendo perguntas. Muitas perguntas. Carlos, como é que funciona isso de frete? Como vocês calculam o preço?
Ah, Benta, é complicado. Você não precisa se preocupar com isso. Mas eu quero aprender. Afinal, se acontecer algo com você, eu tenho que saber como tocar as coisas, né? Ele quase engasgou com a comida. Que conversa é essa? Não vai acontecer nada comigo. Ai, Carlos, a gente nunca sabe. Ou você me explica. Vai ser divertido. Não foi divertido. Para ele. Passei 2 horas na empresa fazendo perguntas, pedindo explicações, anotando tudo numa caderninha que trouxe de propósito. E esses 50 mil reais que saíram da conta, Carlos, para onde foram? Ah, isso. Foi adiantamento para o Roberto. Adiantamento de quê? Salário. 25 meses de salário? Nossa, que emergência que ele teve. Carlos suou frio. Benta, essas coisas são decisões administrativas. Você não precisa se preocupar. Mas eu quero me preocupar, Carlos. Quero entender. A cada pergunta ele ficava mais nervoso. Porque pela primeira vez em 20 anos, alguém estava checando se o trabalho dele. E ele sabia que não ia passar na prova. Quinta-feira, Roberto chega em casa mais cedo que o normal. Vem direto para a cozinha, onde eu estava fazendo janta. Tia Benta, posso conversar com a senhora? Claro, Roberto. Senta aí. Ele puxou uma cadeira e me olhou com aquela cara que eu conhecia bem. A cara de quem quer alguma coisa. A senhora andou na empresa ontem? Andei, por quê? Nada, é que o pessoal falou que a senhora estava fazendo muita pergunta. Estava mesmo? Estou tentando aprender sobre os negócios. Mas por quê? A senhora nunca se interessou por isso? Larguei a colher e me virei para ele. Roberto, posso ser franca com você? Claro. Eu tenho 47 anos. Não sou mais uma menina. Se acontecer alguma coisa com seu pai, eu vou ter que tocar a vida sozinha. Não posso ficar dependendo da boa vontade dos outros para sempre. Ele fez uma cara esquisita. Que boa vontade, tia Benta. A senhora é da família. Sou mesmo, Roberto. Às vezes não me sinto assim. Como assim? Era a hora. A hora de testar até onde ele ia mentir na minha cara. Às vezes sinto que vocês me veem como um peso, sabe? Como se eu fosse uma agregada que vocês sustentam por caridade. Roberto ficou vermelho. Tia Benta, que bobagem! Quem falou isso? Ninguém falou nada. É só uma sensação minha. Bobagem de mulher, né? É bobagem mesmo. A senhora é muito importante pra gente. Mentiroso. Mentiroso e sem vergonha. Que bom ouvir isso, Roberto. Porque às vezes eu penso que vocês ficariam mais felizes se eu não existisse. Ele engoliu seco. Tia Benta, que conversa é essa? Ai, Roberto, desculpa. Deve ser coisa da idade. A gente fica meio paranoica, né? É, deve ser isso. Sexta-feira, Carlos chega em casa com cara de poucos amigos. Benta, preciso conversar com você. Claro, querido. Que foi? Essa história de você aparecer na empresa, fazer pergunta, mexer nas contas. Que tem? Tá incomodando o seu pessoal. Que pessoal? Os funcionários. Eles não sabem como reagir quando você aparece. Por que não sabem? Porque você nunca apareceu antes. Eles não sabem qual é sua função ali. Função. Palavra interessante. E qual é minha função, Carlos? Sua função é... Bem, você é minha esposa. E isso? Só isso? Eu sou só sua esposa? Não tenho nenhuma função na empresa? Benta, você não entende de negócios. Sua função é cuidar da casa, da família. Entendo. E se eu quiser aprender sobre negócios? Por que você quer aprender? Você nunca quis antes. Nunca quis ou nunca me deixaram? Ele parou. Ficou me olhando como se eu fosse um bicho estranho. Benta, que papo é esse? Você tá estranha. Estranha como? Fazendo pergunta, querendo saber de tudo, mexendo em coisa que não é sua.
Coisa que não é minha? Não é isso que eu quis dizer. Então, o que você quis dizer? Eu quis dizer que você nunca se interessou por essas coisas. E se eu me interessar agora? Por quê? O que mudou? Era uma pergunta boa. Uma pergunta que merecia uma resposta honesta. O que mudou, Carlos, é que eu acordei. Acordou para quê? Para o fato de que eu sou uma mulher adulta, inteligente, capaz de entender qualquer coisa que você entende. E para o fato de que tenho o direito de saber como funciona a vida que eu vivo. Carlos ficou em silêncio por um tempo longo. Benta, você tá bem? Você não tá, sei lá, passando por alguma coisa? Estou passando pela vida, Carlos. Pela primeira vez em muito tempo. Sábado de manhã, toco o telefone. Era Milton. Dona Benedita, posso falar? Pode. Tenho uma informação que pode interessar a senhora. Que tipo de informação? Sobre as contas da empresa. Descobri mais algumas coisas. Pode falar. Não pelo telefone. A senhora pode vir aqui no escritório? Ou eu vou aí? Vou aí. Que horas? Agora se der. É sábado. Não tem ninguém. 1 hora depois eu estava no escritório da transportadora Santos. Vazio. Silencioso. Diferente. Milton me esperava com cara de quem descobriu ouro. Dona Benedita, a senhora vai gostar disso. Ele abriu um envelope grande. Consegui as movimentações detalhadas dos últimos 10 anos. E descobri que Roberto não está só sacando dinheiro da empresa. Ele está fazendo empréstimos no nome da empresa. Como assim? Ele usa o CNPJ da transportadora para pedir empréstimo em banco. Oficialmente, é a empresa que deve. Mas o dinheiro vai para a conta pessoal dele. Senti uma raiva subir pelo peito. Quanto? Nos últimos 5 anos? 200 mil reais. 200 mil reais. Em 1999, isso era muito dinheiro. Dinheiro suficiente para comprar uma casa boa, um carro importado, uma vida inteira de luxo. E Carlos sabe disso? Sabe e assina como avalista. Tecnicamente, os dois são responsáveis pelas dívidas. Mas quem paga é a empresa? Exato. Que no final das contas é a senhora. Eu estava pagando as dívidas de jogo e bebida de um moleque que torcia pela minha morte. Doutor Milton, isso é crime? Vários crimes. Falsificação de documento, apropriação indébita, estelionato. E se eu denunciar? Eles vão presos. Pensei, cadeia seria fácil demais. Muito fácil. E se eu não denunciar? Aí a senhora tem uma arma muito poderosa nas mãos. Arma. Gostei da palavra. Que tipo de arma? O tipo que garante que eles vão fazer tudo o que a senhora quiser. Porque a alternativa é prisão. Segunda-feira. Acordo com um plano. Um plano que vai testar exatamente até onde Carlos e Roberto são capazes de ir. Ligo para a empresa. Alô, posso falar com o Roberto? Claro, dona Benta. Só um minutinho. Alô, tia Benta. Que foi? Roberto, você pode vir aqui em casa agora? Preciso conversar com você. Agora? Mas eu tô trabalhando. É urgente. 30 depois, Roberto estava na minha sala, com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Que foi, tia Benta? Senta aí, Roberto. Preciso te contar uma coisa. Ele sentou desconfiado. Fui no médico sexta-feira passada, fazer uns exames. Tá. E? Os resultados não foram bons. A cara dele mudou. De desconfiado para interessado. Não foram bons como? O médico falou que eu posso não ter muito tempo. Mentira. Mentira completa. Minha saúde estava ótima. Não ter muito tempo para quê? Para viver, Roberto. Os olhos dele se iluminaram. Literalmente se iluminaram. Como se ele tivesse acabado de ganhar na loteria. Tia Benta, que problema é? Coração. Ele falou que pode ser infarto a qualquer momento.
Nossa, tia Benta, sinto muito. Sentia muito uma ova. Estava quase dançando na cadeira. É por isso que eu tô querendo entender dos negócios, Roberto. Quero deixar tudo organizado. Organizado como? Testamento, essas coisas. Não quero que vocês tenham problema quando eu partir. Ah, tia Benta, não precisa se preocupar com isso. Preciso sim. Vocês são minha família. Não posso deixar vocês desamparados. Roberto estava praticamente babando. A senhora já pensou em como vai ser a organização? Mais ou menos. Pensei em deixar tudo para Carlos. E quando ele morrer, para você. Ah, tia Benta, que generosidade da senhora. Generosidade. Dar para ele o que já era meu. Mas tem uma coisa que me preocupa, Roberto. Que coisa? Esses empréstimos que vocês fizeram. A cara dele mudou de novo. De interessado para assustado. Que empréstimos? Esses 200 mil reais que você pegou emprestado no nome da empresa. Roberto ficou branco. Tia Benta, eu não entendo. Roberto, não me faz de boba. Eu sei de tudo. Silêncio. Longo. Tenso. Eu sei dos empréstimos, sei dos saques. Sei das contas que vocês abriram sem me consultar. Sei que vocês andam brincando de ser donos de uma empresa que não é de vocês. Tia Benta, eu posso explicar? Pode. Mas não precisa. Porque eu entendo. Entende? Entendo que vocês acharam que eu era boba. Que podiam fazer o que quisessem que eu nunca ia descobrir. Não é isso. É isso sim, Roberto. Vocês me tratam como se eu fosse uma velha caduca que não entende nada da vida. Tia Benta, deixa eu terminar. Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Eu sei que vocês torcem para eu morrer logo. Sei que vocês contam os dias para se livrar de mim. Tia Benta, isso não é verdade. Não é? Então por que você falou para seu pai que eu sou uma agregada que vocês sustentam por pena? Roberto parou de respirar. A senhora ouviu? Ouvi. Domingo passado. Vocês acharam que eu não estava em casa. Tia Benta, eu posso explicar? Não precisa explicar. Precisa ouvir. Levantei da cadeira e fui até a janela. Quando me virei, Roberto estava com cara de quem viu um fantasma. Você me chamou de nada, Roberto. Falou que eu sou uma imbecil que não sabe nem ler balanço. Eu não queria dizer. Claro que queria. Você falou exatamente o que pensa de mim. Tia Benta, me desculpa. Oh, Roberto, você vai me pedir desculpa por uma coisa muito pior do que isso. Como assim? Você vai me pedir desculpa por ter subestimado a inteligência de uma mulher que te criou desde os 8 anos de idade. Voltei para minha cadeira e olhei nos olhos dele, eito que não olhava há anos, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Eu acho que você não tá doente. Eu acho que você tá fazendo jogo. Que tipo de jogo? Não sei, mas você tá diferente. Muito diferente. Diferente como? Mais esperta. Mais atenta. Como se você soubesse de alguma coisa que eu não sei. E se eu souber? Souber o quê? Souber que vocês dois são uns pilantras que passaram 20 anos me roubando? Carlos parou de respirar. Benta. Senta aí, Carlos. Vamos conversar direito. Ele sentou. Eu desliguei o fogo. Peguei a pasta que Milton me deu e coloquei na mesa. O que é isso? Sua sentença de morte. Profissional falando. Abri a pasta e mostrei os documentos. 200 mil reais em empréstimos fraudulentos. 50 mil em saques irregulares. Procurações falsificadas. Apropriação indébita. Carlos olhou os papéis como se fossem cobras venenosas. Benta, eu posso explicar. Pode. Mas antes de explicar, quero que você entenda uma coisa. Que coisa? Que eu não sou a mulher que você casou 20 anos atrás. Como assim?
20 anos atrás eu era uma viúva desesperada que precisava de proteção. Hoje eu sou uma empresária de 47 anos que descobriu que não precisa de proteção de ninguém. Benta, você não entende. Entendo mais do que você imagina. Entendo que você me usou. Entendo que seu filho me odeia. Entendo que vocês dois passaram anos esperando que eu morresse para herdar o que já era meu. Isso não é verdade. Carlos, para de mentir. Eu ouvi vocês conversando. Ouvi Roberto falando que eu sou nada. Ouvi você concordando. Carlos baixou a cabeça. Benta, Você o quê? Você me ama? Você me respeita? Você me vê como esposa ou como obstáculo? Silêncio. Responde, Carlos. Quando você olha pra mim, você vê uma mulher ou vê uma conta bancária? Mais silêncio. Deixa eu responder por você. Você vê uma conta bancária. Sempre viu. Você casou comigo pela empresa, não por amor. Não é verdade. É verdade, sim. E sabe como eu sei? Porque antes de você me procurar, você investigou minha situação financeira. Porque você nunca me tocou sem calcular quanto isso ia te render. Porque você criou seu filho para me odiar, para garantir que quando eu morresse, ele não tivesse remorso. Benta, isso não é... Cala a boca, Carlos. Ele calou. Pela primeira vez em 20 anos, ele calou quando eu mandei. Agora vou te explicar como vai ser daqui pra frente. Como vai ser? Você vai pagar cada centavo que roubou de mim. Seu filho vai pagar cada centavo que roubou de mim. E vocês dois vão aprender a me tratar com o respeito que eu mereço. E se a gente não quiser? Aí vocês vão para a cadeia. Simples assim. Carlos olhou para os documentos na mesa. Você me denunciaria? Denunciaria os dois, sem pestanejar. Mas, Benta, somos família. Família não rouba família. Família não torce pela morte de família. Família não chama família de nada. Peguei os documentos e fechei a pasta. Tem mais uma coisa, Carlos. Que coisa? Dia 15 de setembro vai ter uma reunião na empresa. Uma reunião muito importante. Que tipo de reunião? Assembleia de sócios, para decidir o futuro da transportadora Santos. Assembleia de sócios? Mas a gente nunca fez assembleia. Nunca fez porque nunca precisou. Agora precisa. Precisa pra quê? Para eleger nova diretoria. Carlos ficou branco. Nova diretoria? Nova diretoria. Porque a atual vai ser demitida. Demitida por quem? Por mim, que sou a dona da empresa. Carlos levantou da cadeira como se tivesse levado um choque. Benta, você não pode fazer isso. Posso. Vou. E você não pode fazer nada para impedir. Mas Você o quê? Você não é dono de nada, Carlos. Nunca foi. Você é um funcionário que eu contratei para cuidar de uma empresa que é minha. Mas eu trabalho ali há 20 anos. Trabalhava. Passado. Dia 15 de setembro. Você vai ser demitido por justa causa. Justa causa? Apropriação indébita. Falsificação de documento. Quebra de confiança. Carlos se sentou de novo, como se as pernas tivessem falhado. E Roberto? Roberto também. Pai e filho. Demitidos no mesmo dia. Por justa causa. Benta, isso vai acabar com a gente. Devia ter pensado nisso antes de me roubar. Mas Você não pode nos deixar na rua. Posso, mas não vou. Como assim? Vou dar uma chance para vocês. Uma única chance. Que chance? Dia 15 de setembro, na Assembleia, vocês vão ter oportunidade de pedir desculpas. Publicamente. Na frente de todos os funcionários. Pedir desculpas pelo quê? Por tudo. Por me roubarem, por me desrespeitarem, por me tratarem como lixo. E se a gente pedir desculpas? Aí eu penso se vocês merecem uma segunda chance. E se a gente não pedir?
Aí vocês vão descobrir o que significa mexer com a mulher errada. Naquela noite, Carlos mal conseguiu jantar. Ficou mexendo a comida no prato, perdido em pensamentos. Benta, posso fazer uma pergunta? Pode. Como você descobriu tudo isso? Descobri porque comecei a prestar atenção. Mas você nunca prestou atenção antes. Prestava. Vocês que achavam que eu não prestava. E por que você fingiu que não sabia de nada? Porque era conveniente. Enquanto vocês me achavam boba, eu podia aprender, observar, planejar. Planejar o quê? Planejar exatamente o que está acontecendo agora. Carlos me olhou como se eu fosse uma estranha. Benta, quem é você? Eu sou a mulher que você subestimou durante 20 anos. E agora você vai pagar por isso. Pagar como? Você vai descobrir dia 15 de setembro. E se eu não for na reunião? Aí você vai descobrir no dia 16, quando a polícia bater na sua porta. Era quinta-feira, 9 de setembro de 1999. Faltavam 6 dias para a assembleia. 6 dias para Carlos e Roberto descobrirem que a mulher que eles chamaram de nada era tudo isso que eles nunca imaginaram que ela pudesse ser. Sexta-feira, 10 de setembro. 5 dias para a assembleia. Acordo às 5 da manhã, como sempre. Mas hoje tudo é diferente. Hoje não é mais a rotina de uma esposa submissa. É a preparação de uma mulher que vai recuperar sua dignidade. Ligo para Milton. Doutor, está tudo pronto? Tudo, dona Benedita. Convocação foi enviada ontem para todos os funcionários. Assembleia marcada para segunda-feira, 15 de setembro, às 2 horas da tarde. E os documentos? Todos organizados. Provas das irregularidades, procurações falsas, comprovantes dos empréstimos fraudulentos. Tudo em ordem cronológica. Perfeito. E o senhor falou com os funcionários? Falei com os principais. Eles vão comparecer. Estão curiosos para saber o que vai acontecer. Curiosos. Eles não fazem ideia do show que vão assistir. Sábado de manhã, Carlos tenta mais uma vez. Benta, vamos conversar sobre essa assembleia. O que tem para conversar? Será que a gente não pode resolver isso em casa? Em família? Família resolve problema em família, Carlos. Bandido resolve problema na justiça. Benta, não precisa ser assim. Precisa. Vocês me humilharam durante 20 anos. Agora é minha vez. Mas e se a gente devolver o dinheiro? Devolve como? Vocês já gastaram tudo. A gente dá um jeito. Vende alguma coisa? Vendem o quê? O apartamento que vocês compraram com meu dinheiro? O carro que vocês compraram com meu dinheiro? Carlos ficou em silêncio. Sabe qual é seu problema, Carlos? Vocês acham que dinheiro resolve tudo. Que basta devolver o que roubaram e tudo volta ao normal. E não volta? Não, porque vocês não roubaram só dinheiro. Vocês roubaram minha dignidade. Domingo, 12 de setembro. 3 dias para a assembleia. Roberto aparece em casa de manhã cedo, coisa que ele nunca fazia. Tia Benta, preciso conversar com a senhora. Claro, Roberto. Senta aí. Ele sentou, mas não conseguia ficar parado. Mexia nas mãos, olhava para os lados, suava frio. Tia Benta, sobre essa assembleia? Que tem. A senhora tem certeza de que quer fazer isso? Tenho. Mas a senhora não acha que é exagero? Exagero? Humilhar a gente na frente dos funcionários? Ah, Roberto, agora você sabe como é ser humilhado? Tia Benta, eu reconheço que falei besteira. Mas daí a fazer isso? Fazer o quê? Exercer meus direitos legais? Mas a senhora vai acabar com a gente. Não vou acabar com nada. Vou apenas mostrar quem manda. Roberto se levantou e começou a andar pela sala. Tia Benta, a senhora não pode fazer isso comigo. Por que não posso? Porque eu sou seu filho.
Filho. Pela primeira vez em 20 anos, ele me chamou de mãe. Filho. Engraçado, Roberto. Quando você falou com seu pai sobre mim, eu era uma agregada. Agora, quando precisa de proteção, eu sou mãe? Tia Benta, eu estava errado. Estava muito errado. Então me perdoa, me dá uma chance. Chance eu vou dar. Segunda-feira, na Assembleia, na frente de todo mundo. Como assim? Você vai ter a chance de pedir desculpas. Publicamente. Se você conseguir me convencer de que está realmente arrependido, eu penso em dar uma segunda chance. E se eu não conseguir, aí você vai descobrir o que significa ser tratado como nada. Roberto saiu da minha casa naquele domingo com cara de quem estava indo para o próprio funeral. Não estava errado. Segunda-feira, 15 de setembro de 1999. 21 anos exatos da morte de Nelson. O dia perfeito para a justiça. Acordo às 5, como sempre. Mas hoje tomo banho mais demorado, escolho roupa com cuidado, vestido preto, sapato de salto, cabelo solto. Não vou para essa reunião como a tia Benta submissa. Vou como Benedita Alves Santos, proprietária da transportadora Santos Lítia. 1:30 da tarde, chego na empresa. O estacionamento está cheio. Todos os funcionários vieram. Alguns por curiosidade, outros por obrigação. Milton me espera na recepção, dono da transportadora Santos. Alguns de vocês podem ter achado que Roberto Santos seria o futuro proprietário. Olho para Carlos e Roberto. Eles estão vermelhos, suando. Mas vocês estavam enganados. Pego a primeira pasta de documentos. A transportadora Santos Liotta pertence a uma única pessoa. 100% das cotas. Uma única proprietária. Pausa dramática. Essa pessoa sou eu. Benedita Alves Santos. Explosão de murmúrios. Surpresa geral. Alguns funcionários se olham incrédulos. Herdei esta empresa quando meu primeiro marido, Nelson Santos, morreu em 1978. Sou a única herdeira legal, a única sócia, a única proprietária. Mostro os documentos. Aqui estão as certidões. Testamento de Nelson Santos. Inventário homologado. Registro na junta comercial. Carlos tenta se levantar. Benta, não precisa... Senta, Carlos. Não terminei. Ele senta, humilhado, publicamente. Durante 20 anos permiti que Carlos Santos administrasse minha empresa. Por quê? Porque em 1979, uma viúva de 25 anos tinha dificuldades para gerir 15 caminhões e 20 funcionários. Pego a segunda pasta. Mas nos últimos anos descobri que Carlos Santos e Roberto Santos não estavam apenas administrando minha empresa. Estavam roubando minha empresa. Silêncio pesado. Todos olham para Carlos e Roberto. Aqui estão as provas. 200 mil reais em empréstimos fraudulentos. 50 mil reais em saques irregulares. Procurações falsificadas. Mostro os documentos um por um. Carlos Santos falsificou minha assinatura em documentos bancários. Roberto Santos usou o CNPJ da empresa para contrair empréstimos pessoais. Roberto se levanta. Tia Benta, isso não é assim. Não me chama de tia Benta. Meu grito ecoa pela sala. Roberto se senta, assustado. Meu nome é Benedita Alves Santos. Senhora Benedita para você. Dona Benedita para quem me respeita. Respiro fundo. Recupero a compostura. Roberto Santos, você me chamou de agregada. Disse que eu sou nada. Disse que sou uma imbecil que não sabe nem ler balanço. Roberto está branco como papel. Pois bem, agora você vai descobrir o que essa nada é capaz de fazer. Pela autoridade que me confere a condição de única proprietária da transportadora Santos Lítia, eu declaro destituída a atual diretoria. Pausa. Silêncio mortal.
Carlos Santos está demitido do cargo de diretor-presidente. Roberto Santos está demitido do cargo de diretor administrativo. Ambos por justa causa. Carlos se levanta. Benta, você não pode fazer isso. Posso. Acabei de fazer. Mas a empresa... Quem vai tocar a empresa? Eu. Como sempre deveria ter sido. Pego a terceira pasta. Já contracei nova administração. Dr. Milton Ferreira será o diretor-presidente. Dona Marisa Oliveira será a diretora administrativa. Marisa Oliveira era uma das funcionárias mais antigas. Competente, honesta, respeitada por todos. Mas, Benta, eu não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de me roubar. E Roberto? Ele é novo, precisa trabalhar. Roberto tem diploma de administração. Pode procurar emprego em outra empresa. Roberto explode. Tia Benta, a senhora não pode fazer isso comigo. Cresceu roubando, agora vai crescer trabalhando. Mas eu não tenho experiência em outra empresa. Então vai aprender. Como eu aprendi a ser empresária aos 47 anos. Carlos tenta uma última cartada. Benta, e nosso casamento? Você vai acabar com nossa família por causa de dinheiro? Não vou acabar com nada. Quem acabou com nossa família foram vocês. Quando me chamaram de nada. Quando torceram pela minha morte. Quando me roubaram durante 20 anos. Benta, eu te amo. Você ama minha conta bancária, Carlos. Sempre amou. Isso não é verdade. É verdade, sim. E sabe como eu sei? Pego a quarta pasta. A última. A mais importante. Porque eu mandei investigar sua vida antes de me conhecer. Carlos empalidece. Você fez o quê? Investiguei. Descobri que você estava falido quando me procurou. Descobri que você pesquisou minha situação financeira antes de me pedir em casamento. Descobri que você me viu como solução para seus problemas, não como mulher para amar. Mostro os documentos. Aqui está tudo. Suas dívidas em 1979. Suas pesquisas sobre a herança que Nelson me deixou. Suas conversas com pessoas que conheciam minha situação. Benta, eu posso explicar. Não precisa explicar. Precisa ouvir. Levanto da cadeira. Todos os olhos me acompanham. Senhores funcionários, vocês trabalharam 20 anos para homens que não eram seus patrões. Trabalharam 20 anos sustentando uma farsa. Olho para cada um. Mas a farsa acabou. A partir de hoje, vocês trabalham para mim. Diretamente para mim. E quem não estiver satisfeito com a nova administração, pode pedir demissão. Será indenizado conforme a lei. Ninguém se mexe, ninguém pede demissão. Marisa, você aceita o cargo de diretora administrativa? Aceito, dona Benedita. Doutor Milton, você aceita o cargo de diretor-presidente? Aceito, dona Benedita. Então está decidido. A partir de hoje, a transportadora Santos tem nova administração. Olho para Carlos e Roberto. Vocês têm até sexta-feira para limpar suas mesas e devolver tudo que pertence à empresa. Benta, pelo menos me deixa ficar como funcionário comum. Não. Por quê? Porque eu não contrato ladrão. E se eu devolver o dinheiro? Não tem dinheiro para devolver. Vocês gastaram tudo. Então me dá uma chance. Chance eu dei. 20 anos de chance. Vocês desperdiçaram. Roberto tenta uma última vez. Tia Ben, dona Benedita, eu reconheço que errei, mas me dá uma oportunidade de me redimir. Redimir como? Trabalhando, provando que mudei. Roberto, você teve 20 anos para provar que prestava. Não provou. Mas agora é diferente. Agora é tarde. Milton bate o martelo. Declaro encerrada esta Assembleia Extraordinária da Transportadora Santos lotada. As pessoas começam a se levantar. Alguns cumprimentam Marisa. Outros me cumprimentam. Todos evitam Carlos e Roberto. Dona Benedita, diz Marisa.
A senhora vai trabalhar aqui na empresa? Vou, todos os dias. Vou aprender a ser a empresária que sempre deveria ter sido. E se a senhora precisar de alguma coisa? Preciso que vocês me ensinem tudo que Carlos e Roberto não me deixaram aprender. Saio da assembleia naquela tarde como uma mulher diferente. Não mais a esposa submissa, não mais a tia Benta acomodada. Sou Benedita Alves Santos, empresária, proprietária, mulher que não se deixa mais humilhar por ninguém. Carlos e Roberto saem da empresa naquela tarde como dois homens destruídos. Não mais os donos da situação, não mais os machos que mandavam em mulher. São dois parasitas que perderam o hospedeiro. E pela primeira vez em 20 anos, a justiça foi feita. 3 meses depois da assembleia, acordo todas as manhãs às 5 horas. Não por obrigação, por escolha. Tomo meu café sozinha, leio o jornal, preparo-me para mais um dia como proprietária da transportadora Santos. A casa está diferente, mais silenciosa. Carlos ainda mora aqui, mas dormimos em quartos separados desde setembro. Ele tenta conversar, eu respondo se o necessário. Não somos mais marido e mulher. Somos 2 pessoas que dividem o mesmo teto, por conveniência. Roberto sumiu. Saiu de casa uma semana depois da assembleia, levou apenas 2 malas. Disse que ia morar com uns amigos em Santos. Não se despediu de mim. Não me olhou nos olhos. Às vezes me pergunto se fui longe demais. Às vezes me lembro dele aos 8 anos, quando Carlos e eu casamos. Um menino perdido, sem mãe, precisando de carinho. Eu dei esse carinho. Cuidei dele como se fosse meu filho. Levei no médico quando estava doente, ajudei com lição de casa, ensinei a amarrar sapato, consolei quando chorava. 20 anos criando um menino que cresceu me desprezando. 20 anos sendo mãe para alguém que me via como agregada. Então não fui longe demais. Fui exatamente onde precisava ir. A empresa está prosperando. Marisa é uma administradora excelente. Melhor que Roberto jamais foi. Os funcionários me respeitam de um jeito que nunca respeitaram Carlos. Não por medo, mas por reconhecimento. Descobri que tenho talento para negócios. Quem diria? A imbecil que não sabe nem ler balanço fechou 3 contratos novos no primeiro mês como proprietária assumida. Aumentei o faturamento em 15%. Modernizei a frota. Dei aumento para os motoristas. Mas as noites são difíceis. Porque à noite, quando a casa está em silêncio, eu penso no que me tornei. E não sei se gosto completamente da mulher que vejo no espelho. Essa mulher é fria, calculista, implacável quando contrariada. Essa mulher não perdoa, não esquece, não dá segundas chances. Essa mulher é poderosa, mas é solitária. Carlos tentou se aproximar algumas vezes. Benta, a gente pode conversar? Tentar reconstruir? Reconstruir o quê? Nosso casamento, nossa família. Que família, Carlos? O filho que você criou me odeia. O marido que eu amei me traía. Que família é essa? Pode ser diferente agora. Pode, mas eu não quero que seja. Por quê? Porque descobri que gosto de estar sozinha. Descobri que gosto de mandar sem ter que fingir que preciso da aprovação de homem. E é verdade. Pela primeira vez na vida, eu tomo todas as decisões. Sobre o dinheiro, sobre a empresa, sobre meu futuro. Não preciso perguntar. Você acha, Carlos? Para ninguém. Mas também descobri que poder tem preço. O preço é que as pessoas passaram a ter medo de mim. Não só Carlos e Roberto, todo mundo. Os funcionários falam comigo com aquele respeito excessivo que se tem com quem pode demitir você, num piscar de olhos. Os vizinhos me cumprimentam na rua, mas não puxam mais conversa. Na igreja, as mulheres me olham com curiosidade misturada com receio. Ali vai a Benedita que destruiu o marido
E o enteado. Não falam isso, mas penso que pensam ante 20 anos? Não, porque eles não me sustentaram. Eles se sustentaram com meu dinheiro fingindo que estavam me sustentando. Deveria sentir pena de Roberto, que está desempregado aos 28 anos? Não, porque Roberto teve 20 anos para aprender a me respeitar e escolheu me desprezar. Deveria ter tentado salvar meu casamento? Não, porque descobri que nunca tive um casamento. Tive uma farsa conveniente para ambas as partes. Então não sinto culpa. Sinto alívio. Alívio de não ter que fingir mais. Alívio de não ter que pedir permissão para gastar meu próprio dinheiro. Alívio de não ter que engolir desprezo em casa e sorrir como se estivesse feliz. Mas também sinto uma solidão que eu não esperava. Porque quando você mostra que não precisa de ninguém, as pessoas acreditam e param de tentar se aproximar. Quando você prova que é capaz de destruir quem te machuca, as pessoas passam a ter cuidado com você. E cuidado não é carinho. Às vezes, nas noites de insônia, eu me pergunto se valeu a pena. Se não teria sido melhor continuar fingindo ser a tia Benta submissa, manter a paz familiar, engolir o desprezo em silêncio. Aí me lembro da conversa que ouvi naquele domingo de julho. Essa velha não é nada, pai. E a resposta vem imediata. Valeu cada segundo. Porque eu descobri que sou muito mais que nada. Descobri que sou tudo o que eles nunca imaginaram que eu pudesse ser. E descobri que existe uma satisfação profunda, quase primitiva, em provar que alguém estava errado sobre você. Mas descobri também que vingança muda a gente. Para sempre. A Benedita que perdoaria, que daria segundas chances, que acreditaria em promessas de mudança. Essa Benedita morreu naquele domingo de julho. No lugar dela nasceu uma mulher que não perdoa traição, que não acredita em lágrimas de arrependimento, que sabe que o único jeito de garantir respeito é inspirar um pouquinho de medo. É uma mulher mais forte, mais inteligente, mais independente. Mas também é uma mulher mais dura, mais desconfiada, mais solitária. E eu ainda não sei se isso é bom ou ruim. Só sei que não há volta. 6 meses depois da assembleia, Roberto me liga. É a primeira vez que ouço a voz dele desde que saiu de casa. Alô? Dona Benedita? É o Roberto. Dona Benedita. Ele aprendeu. Oi, Roberto. Eu queria conversar com a senhora. Pessoalmente. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que aconteceu. Não há nada para conversar. Por favor, só uma conversa. 15 minutos. Algo na voz dele me faz hesitar. Não é o Roberto arrogante que eu conhecia. É alguém quebrado. Onde você está? Em Santos, mas posso ir aí. Não precisa. Nos encontramos num lugar neutro. Shopping Ibirapuera. Praça de alimentação. Sábado, 2 horas. Obrigado, Dona Benedita. Sábado à tarde, chego ao shopping 5 minutos antes da hora marcada. Roberto já está lá, sentado numa mesa do canto. Está magro, barba por fazer, roupa amassada. Não parece o rapaz bem vestido que morava na minha casa. Oi, Roberto. Oi, Dona Benedita. Obrigado por vir. Sento na frente dele. Você disse que queria conversar. Quero. Primeiro quero pedir desculpas. Desculpas pelo quê? Por tudo. Por ter te desrespeitado, por ter te roubado, por ter te chamado de nada. E quero que a senhora saiba que eu entendi. Entendeu o quê? Entendi que a senhora não era o problema. Eu é que era. Espero ele continuar. Esses 6 meses foram difíceis. Procurei emprego em várias empresas. Todas pediram referência da última empresa onde trabalhei. E quando eles ligavam para a transportadora, descobriam que eu fui demitido por justa causa. Por roubo.
E aí? Aí ninguém me contrata. Quem contrata ladrão? Silêncio. Ele mexe no guardanapo nervoso. Dona Benedita, a senhora me destruiu. Você se destruiu, Roberto. Eu só mostrei pra todo mundo o que você já era. Talvez, mas a senhora podia ter me dado uma chance. Te dei 20 anos de chances. Eu era jovem, era idiota. Você tinha 28 anos quando foi demitido. Não era criança. Ele baixa essa cabeça. É verdade. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ele parece estar juntando coragem para falar alguma coisa. Dona Benedita, posso fazer uma pergunta? Pode. A senhora sente alguma coisa? Algum remorso? Por quê? Deveria sentir? Eu cresci na casa da senhora. A senhora me criou. Eu era como um filho. Era. Até decidir que eu era nada. Mas a senhora não sente nem um pouquinho de pena? Olho nos olhos dele. Olhos que conheci quando eram de criança assustada. Olhos que agora são de homem derrotado. Sinto, Roberto. Sente? Sinto pena do menino de 8 anos que eu criei. Mas esse menino morreu há muito tempo. No lugar dele cresceu um homem que me desprezava. E esse homem não merece perdão? Esse homem tinha uma família que o amava, uma empresa para herdar, uma vida boa pela frente. E jogou tudo fora por ganância e prepotência. Mas a senhora não acha que todo mundo merece uma segunda chance? Penso na pergunta. É uma pergunta justa. Uma pergunta que eu mesma me faço às vezes. Roberto, você quer saber a verdade? Quero. Eu dei segunda chances a vida inteira. Para seu pai, quando descobri que ele me procurou por interesse. Para você, cada vez que você me desrespeitou. Para mim mesma, cada vez que fingi não ver o óbvio. E aprendi que algumas pessoas não mudam. Que algumas pessoas só respeitam quando são obrigadas a respeitar. A senhora acha que eu sou assim? Você está aqui pedindo desculpas porque se arrependeu ou porque precisa de emprego? Ele fica em silêncio. A resposta está no silêncio. Roberto, se eu te desse uma segunda chance hoje, você me respeitaria por gratidão ou por medo? Mais silêncio. Você vê? Você não mudou. Você só está em posição mais fraca. Levanto da cadeira. A conversa acabou. Dona Benedita espera. O quê? O que eu faço agora? Como eu reconstruo minha vida? Não sei, Roberto. Você teve 20 anos para construir uma vida baseada no respeito. Escolheu construir baseada no desprezo. Mas todo mundo merece uma chance de recomeçar. Merece. Mas longe de mim. Saio do shopping naquela tarde com uma certeza. Fiz a coisa certa. Não por maldade, não por vingança. Por necessidade. Porque descobri que existem pessoas que só aprendem quando perdem tudo. E descobri que existem pessoas que nunca aprendem. Só fingem que aprenderam quando precisam de alguma coisa. Roberto pertence ao segundo grupo. Hoje, 1 ano depois da Assembleia, acordo todas as manhãs sabendo exatamente quem eu sou. Sou Benedita Alves Santos, 50 e poucos quilos, 1,60 m de altura. Proprietária de uma empresa próspera. Mulher que não depende de ninguém para tomar decisões. Sou também a mulher que ensinou uma lição que muita gente precisava aprender. Nunca subestime a inteligência de quem você acha que é inferior. Principalmente se essa pessoa for uma mulher brasileira de 47 anos que passou a vida fingindo ser menor do que é. Porque quando essa mulher resolve mostrar quem realmente é, o mundo treme. E você que está me ouvindo, você que conhece minha história, deixa eu te dar um conselho. Presta atenção em como você trata as pessoas que dependem de você. Presta atenção especialmente nas mulheres da sua família, na sua mãe, na sua esposa, na sua filha, na sua sogra, na sua cunhada.
Porque às vezes aquela mulher que você acha que é inofensiva, que não entende de negócios, que depende da sua proteção, pode estar apenas esperando o momento certo para mostrar quem realmente é. E quando esse momento chegar, você vai descobrir que subestimou a pessoa errada. Eu era vista como nada, como agregada, como um imbecil. Hoje sou tudo o que Carlos e Roberto perderam por me desprezar. Eles acharam que eu ia morrer sem causar problemas. Eu causei o maior problema da vida deles. Eles acharam que eu não sabia me defender. Eu me defendi destruindo eles. Eles acharam que sabiam quem eu era. Eles não sabiam nada. Porque a verdade é que mulher brasileira que passou a vida sendo subestimada tem uma conta muito grande para acertar com o mundo. E quando chega a hora de acertar essa conta, não há perdão que chegue. Não há lágrima que comova. Não há promessa que convença. Há apenas justiça. Fria, calculada, implacável. E se você não acredita, pergunta para Carlos e Roberto. Eles vão te contar como é descobrir que a mulher que você chamou de nada era, na verdade, tudo o que você nunca imaginou que ela pudesse ser.